Fala Geeks, ou melhor, Filhos da Luz, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Chulai e no vídeo de hoje vamos aqui então continuar com a saga do Vale dos Anjos, que vocês mais estão careca de saber, estão quase que tem cabelo igual eu aqui, que é a fusão do projeto de literatura com o canal no YouTube, leitura grátis, de um livro aqui, feito com muito carinho, muita qualidade, são 2 décadas aí de trabalho de escrita, então acessem o link aqui do Notepad, cliquem e leiam e compartilhem com os amigos. Isso é muito importante para mim, por isso estou fazendo dessa forma, para que mais pessoas possam ler sem entraves financeiros. Dito isso, não sei se vocês repararam que eu tirei aquela introdução que eu fazia narrando os acontecimentos do capítulo anterior, porque eu entendo que a maioria das pessoas que vão assistir ao vídeo aqui são pessoas que acabaram de ler o capítulo, então não faz sentido eu meio que falar o que aconteceu no capítulo anterior. Então vocês acabaram então de ler o capítulo, então vocês estão assistindo posteriormente, então eu falei, não faz sentido, né? Eu acabar de narrar uma coisa que a pessoa acabou de ler. Então, dito isso, só para vocês ficarem cientes e não terem estranhado, vou falar um pouquinho então desse capítulo 23, né? Finalmente, 23 capítulos, temos o início oficial do Torneio dos Céus. Então, se você quer saber aqui os bastidores por trás desse início, se inscrevam no canal, comentem, curtam e indiquem, certo? Então, o capítulo começa, né? Vocês viram aí, né? Vocês acabaram de ler, né? O capítulo começa com Dimitris, tem toda essa questão do mistério ali, desse desaparecimento, e uma coisa aqui que eu já vou deixar aqui, só não repare nesse bateção, porque não tem jeito, né? Se não é isso, eu não gravo o vídeo, então não ia ter capítulo. Então só, né, usem comigo esse barulhinho junto. Então o que acontece aqui? O Dimitris, ele ouve ali ele vê ali a Annie triste, ela explica pra ele que o amigo dela ali tá desaparecido, e um ponto aqui que fica para vocês ficarem atentos é o timing. Não sei se vocês repararam que ela fala, assim, no momento que você chegou e me conheceu, eu tinha acabado de falar com ele pela última vez. Então, para você aí, leitor mais atento, volta lá no capítulo Cupido chamado Annie, o capítulo 8 ou 7, tá? Se eu não me engano. E vejam, no momento que o Dimitris chega, como que a Annie reage. Então, olha só, não foi à toa. Vocês veem que ela reage de uma forma meio abrupta ali, ela até pede desculpas, se vocês repararem. Então, aqui tem uma conexão aqui entre a trama, né, para mostrar que tem aqui uma continuidade, uma lógica aqui desse que você fala e escreve. E aí o Dimitris, putz, né, o que aconteceu? Tá rolando um clima estranho entre as 8 prisões, né, veio aqui a notícia do jornal que ele leu ali, do vórtice de transporte, que o vórtice de transporte nada mais é que a região ali que conecta o paraíso com as 8 prisões, né, de quem tá indo entre as 2 regiões, o próprio Overlord, vocês viram ali o que tá rolando, então assim, tá acontecendo algum movimento, vai começar o torneio, as 8 prisões têm nítidos interesses nessa competição, então o mistério aí tá todo lançado, os fatos estão lançados para vocês aí irem captando. Dito isso, Dimitris, Annie, então partem ali para tentar, né, espairecer um pouco, que eles vão de encontro ao obelisco. Que aí eu mostro um pouco aí para vocês também que o obelisco não é só um alívio cômico para a trama, ele tem aí um poder muito interessante, muito potente, e vocês vão ver mais esse poder aqui ao longo das obras e o quanto esse poder ele é relevante, tá, para dentro da trama. Então, quando o Dimitris encontra ele, eles conversam, e aí o obelisco fala, mano, vamos fazer um treinamento aqui, me mostra um pouco do seu poder. E aqui eu quis mostrar para vocês o fator emocional, né, de como o Dimitris com o Brian ele se segurou e como ele luta quando ele tá mais à vontade, mais feliz, mais propenso, né. E aí, mais uma vez também, eu deixo aqui também o fato de que o Dimitris ele ainda não tem muita noção do tamanho do poder dele, então ele rapidamente perde o controle, sabe, quando ele solta e fala, agora eu vou soltar todo o meu poder, ele não tem noção de soltar todo esse poder. É a mesma coisa que você começar a correr muito rápido e não ter controle, sabe? Você tenta parar e aí você acaba tropeçando, e você perde o fôlego muito rápido e aí você acaba se descontrolando. Dá um carro na mão de alguém que acelera muito. Então é basicamente isso, ele solta muito do poder dele, e aí ele começa a perder o controle, causa ali uns estragos, e aí o obelisco fica tipo, opa, esse cara aqui vai dar trabalho, né? Como ele já tinha percebido lá no começo, vocês lembram, no velório do Dimitris, que ele conseguia ver, conseguia ouvir, usou o poder do obelisco para se comunicar com a Mariá, e aí eles vão então ao Coliseu para então finalmente, né, começar então o processo ali de seleção para o Torneio dos Céus. E aqui
um ponto muito interessante, tá, Filhos da Luz, que para quem leu até hoje qualquer versão que eu já tenho escrito dessa obra, vocês vão reparar que esse capítulo é o capítulo em que eu finalmente, assim, não vou dizer finalmente, né, mas eu, pela primeira vez, eu faço uma intervenção direta dentro da escrita. Tudo a partir do momento que eles chegam no Coliseu, até o final desse capítulo, eu simplesmente joguei fora e eu reconstruí toda essa cena, essas cenas, toda essa metade de capítulo, porque assim, eu vou dar uma explicação breve, tá? Para quem leu a versão anterior, ou para quem, né, só pra vocês terem essa curiosidade, esse easter egg, mas na versão anterior, o Dimitris, ele chegava ali com o obelisco e ele entrava sozinho, como se fosse uma fila, assim, e cada um entrava, era o próximo, e aí quando chega a vez do Dimitris, ele tem uma bancada com todos os anjos deuses, e aí os anjos deuses pedem para ele, então, você é o Dimitris, manipula, então qual é o seu elemento? O vento? Manipula. E aí no que ele manipulava, ele não tinha muito sucesso, os anjos deuses ali, tipo, você não tá reprovado, e aí ele ficava nervoso, manipulava todo o seu poder, e aí era aprovado. E aí acabava o capítulo. Ok, assim, ele funciona para a proposta que eu queria, né, de trazer aí o Dimitris, liberar o poder dele, criar uma tensão para quem tá lendo, do tipo, nossa, mas e agora? Mas sabe quando você lê e, principalmente com o passar do tempo, você olha e fala, eu poderia aqui ter criado alguma coisa mais impactante, que desse mais, não só tensão, mas que também fosse uma coisa que mais qualidade, não que a escrita estava ruim, mas um cenário aqui, uma cena, tá, mais intensa. Entende? É como se eu tivesse mais orçamento, vamos supor. Como se tivesse mais orçamento para criar uma coisa mais grandiosa. E aqui eu fui atrás de inspirações da moda do momento, que são os Battle Royales. Que, para quem não sabe, esses Battle Royales nada mais são que jogos em que todo mundo fica no mesmo ambiente, numa arena, e só um sobrevive, ou ganha, ou é campeão, né? A gente tem vários exemplos de games, e inclusive em animes, como o Dragon Ball Super fez, no Torneio do Poder, e até mesmo na literatura, para quem leu Jogos Vorazes, sabe que nada mais é que um Battle Royale também. Eu falei, poxa, por que não introduzir esse Battle Royale? Porque aí, o que eu imaginei, né? Poxa, são milhões de candidatos ao torneio. Como fazer? Imagina fazer um processo de seleção de todo mundo dentro do estádio. Eu falei, puta, se pudesse colocar uma penca de gente dentro do estádio de uma vez só e fazer um Battle Royale e só um ali passasse. E aí foi então a sacada que eu tive. Então, quando o Dimitris e aí o Dimitris e o Obelisco entram juntos, que traz aqui também um maior dinamismo de cena. E aí eu coloco os 8 anjos deuses em cena, só que eu separo, eu deixo cada um que manipula o elemento ali com seu respectivo anjo deus. O Dimitris aqui acaba interagindo um pouco com o Spinner, e o Spinner aqui também ganha uma camada mais de personalidade, coisa que não tinha nas outras versões. Aqui o estilo mais, sabe, blogueirinho. O Spinner é isso, assim, ele gosta de rede social, ele é um pouco arrogante, assim, tipo, se não é uma coisa que tem interesse pra ele não vai dar atenção. Ele começa a olhar a galera, ele vê que não tem nenhum ali se destacando, ele fica tipo no celular, fazendo selfie, sabe, postando coisas nas redes sociais. Olha isso, um anjo de Deus. Então isso é muito legal, assim, pelo menos eu gosto. E aí nisso, eles falam, né, que a expectativa é que só uma pessoa passe nessa etapa de milhares, você entende? De milhares ali, imagina. E o Dimitris fica lascou, né, porque ou eu, o Obelisco, vamos rodar. Porque o objetivo aqui é que tenham, assim, pessoas muito poderosas, que se destaquem, assim, de uma forma muito atípica. Porque eles não querem pessoas qualquer ou com poderes, porque, vocês sabem, o vencedor do torneio é um anjo semideus, e eles também têm receio até na própria lisura ali, na saúde, né, a existência dos candidatos, né. Então, vocês entenderam. E aí, então, o Dimitris tenta ali manipular o poder, só que aqui eu coloco um elemento interessante, porque como tem muitas pessoas ao redor, todas manipulando o vento, quando ele começa a manipular o vento, que sai o vento ali, que ele começa a criar, os outros que estão manipulando meio que sugam esse vento dele a favor deles. Então ele é como se fosse um exaustor mesmo, né? Isso vai gerando vento, vai sugando. Então tudo que ele vai gerando ali, ele não consegue gerar uma manipulação que se destaque, porque tudo que ele gera sai, tudo que ele gera sai. E aí, pra piorar, quando ele olha, lá no fundo, um puta barulho, surge um obelisco. Vocês sabem, né, pra que é? Um monumento. Tem aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, o mais famoso que a gente conhece ali, pelo menos, né, na história, aqui no mundo, é nos Estados Unidos, ali em Washington. Então tem ali o obelisco, e aí finalmente, né, fica óbvio o porquê do obelisco ser chamado de obelisco. Então, por mais que eu tenha me inspirado em Obelisco, Atormentador ali do Yu-Gi-Oh!,
Aqui eu dei uma explicação de por que o obelisco na obra é conhecido por tal apelido. E aí ele cria esse super monumento, se destacando assim, uma construção gigantesca de todos os demais, e aí fala, né, o Spinner fala, opa, achamos um, temos aqui então acabou, já achamos um, beleza, e o Dimitris fica possesso, do tipo, não, mas eu não demonstrei meu verdadeiro poder, e aí acontece, né, o que vocês já esperam, que aí o Dimitris se enfurece, assim, né, fica revoltado, eleva, assim, né, ele flutua, e aí ele faz uma manipulação de vento, assim, como se fosse um manipulador ali de marionete, né, então cada dedo sai uma corrente, ele faz ali uma manipulação extremamente complexa, que chama ali a atenção do Spinner, finalmente ele olha, assim, pro Dimitris, né, ele para de olhar pro celular, e aí o Dimitris, ele manipula tanto poder, essa coisa, né, esse gasto de energia tão repentino, sem cadência nenhuma, que aí ele acaba perdendo toda a energia, todo o fôlego que ele tinha, ele cai, então, e antes de desmaiar, ele vê o Spinner no celular falando com alguém, dizendo, esse cara realmente é foda mesmo, ele passou. Com quem que o Spinner estava falando e o que vai acontecer. Então temos Dimitris e Obelisco classificados para a próxima etapa do Torneio dos Céus. Então, as referências aqui foram dadas, então como eu falei, fui atrás dos Battle Royales para tentar aqui cada vez mais trazer o Vale dos Anjos para um contexto atual. Esse é meu maior objetivo, até com a escrita dentro dessa plataforma, é trazer o Vale dos Anjos para um contexto aqui contemporâneo. Então espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no capítulo mesmo se vocês acharam legal essa sacada do Battle Royale. E para quem leu a versão anterior, eu queria muito saber também se vocês, qual versão vocês preferiram e por quê. Dito isso, vamos aqui ao convidado que não poderia ser, né, alguém diferente do que uma pessoa que tenha lido a versão anterior, para que possa justamente aqui nos trazer um comparativo entre a versão original, que a gente, né, que eu já escrevi lá atrás, para essa nova contemporânea, que é um grande amigo meu, o Eduardo Ornag, eu o chamo de Ornag. Então o Ornag, ele trabalhou comigo, a gente tinha muitos gostos em comum, e aí naturalmente eu falava muito do livro, e o muito legal aqui é que o Ornag, ele meio que, manda aí pra eu ler, sabe aquela coisa? Manda aí pra eu ler, e o legal é que o Ornag, ele sempre foi um cara mais de leitura digital do que de leitura em papel, então eu sempre mandava os arquivos em Word, em PDF para ele. E ele começou a ler, sabe aquela coisa despretensiosa? O Ornag sempre, né, ele sempre admitiu que ele nunca foi um cara que gostava muito de ler, e para mim, agradável surpresa, ele adorou o livro, e ele se tornou meio que um leitor beta. Então tudo que eu já escrevi sobre o Vale dos Anjos, muita coisa que nem foi publicada ainda em nenhum lugar, ele já leu. Então ele tem uma grande noção aqui de por onde a história vai, e ele lendo agora, ele tem uma noção de por que isso está sendo introduzido na obra nesse momento. Então, é um grande amigo, eu tenho um grande carinho, acabou de se tornar papai aqui, então um grande abraço para você, Dudu aqui, né, para o meu amigo Ornag, para a Thaís também, que o nosso Dudu Júnior aqui também se torne um leitor aqui do Vale dos Anjos futuramente. E aí, meu grande, nobre, querido amigo Ornag, diga para nós então o que você tem a nos dizer sobre esse capítulo. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Eduardo, eu sou amigo do Chulai há pelo menos uns 8 anos, e como eu gosto muito de filmes, séries e de Cartola, a gente acabou ficando amigo. E depois de eu ler esse primeiro livro do Vale dos Anjos, eu acabei me interessando, né? E conforme o Chulai ia escrevendo os outros livros, ele sempre acabava me enviando. E o bom é que eu dava meu comentário, né? E também acabava aprendendo um pouco a questão sobre a escrita e via como é esse processo, né? Bom, o que eu posso adiantar é que os próximos livros a história fica cada vez melhor, né? Novos arcos, novos plot twists, e isso acaba deixando cada vez mais interessante. Isso é o que eu posso dizer, né? Sem dar nenhum tipo de spoiler. E essa questão que o Chulai está criando agora de voltar e revisitar e reescrever algumas partes, adicionando novas informações, isso é muito interessante para quem já leu, que no meu caso. Porque aí sempre tem uma surpresa nova, exatamente como esse capítulo 23. Esse capítulo 23 ele começa deixando novamente em aberto a questão do pai do Dimitris, e agora finalmente eles resolvem ir para o torneio. Mas antes disso, o livro ele demonstra pela primeira vez o poder do obelisco, que para muitos é uma novidade devido ao caráter cômico, né, do personagem. E após uma demonstração do obelisco, o Dimitris também resolve demonstrar o seu poder, né, o que deixa todo mundo também meio surpreso, e com isso eles vão até o torneio. E aí uma coisa que não tinha na versão que eu li e que o Chulai colocou, essa questão da classificatória era um pouco diferente no livro que eu li. Ele entrava sozinho no estádio, demonstrava o seu poder para todos os deuses, aí os deuses não classificavam ele, aí ele ficava nervoso, liberava seu poder e assim ganhava a classificação e o capítulo acabava. Aqui não.
Os deuses dividem, né, as pessoas pelo cada um seu poder. Ele novamente vê o poder do obelisco, fica, né, abismado, e o deus do vento acaba eliminando ele, falando, olha, não tem mais ninguém aí que está classificado. O Dimitris fica nervoso, libera novamente seu poder, né, a questão da luz e tal. E aí um pouco antes de desmaiar, né, e após ele liberar esse poder ele desmaia, porque ele ainda não sabe controlar tão bem. Ele vê o deus do vento falando no celular. Aí o capítulo deixa duas perguntas. Com quem e por que o deus do vento estava falando sobre o Dimitris? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês continuem aí acompanhando os vídeos e lendo, né, os livros. E é isso aí, um grande abraço a todos. Bom, filhos da luz, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Olha, como eu falei, esse capítulo deu trabalho, vocês viram que eu até atrasei aí uma semana, porque eu realmente reescrevi tudo do zero, né, nessa parte do capítulo. Foi a primeira vez que eu, de fato, assim, reconstruí uma parte tão grande, assim, da obra. Até então eu tô fazendo só ajuste, sabe, um momento aqui, uma cena, uma coisinha, e aqui não, aqui foi realmente umas 10 páginas reescritas integralmente. Então, baita desafio, como se eu estivesse desenferrujando, e foi muito gostoso, eu me diverti muito, e espero que vocês também tenham se divertido. Obrigado por tudo, sempre. Grande abraço, e até o próximo vídeo.